José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, nasceu no dia 13 de março de 1936, na Vila Mariana, em São Paulo. Pouco tempo depois do seu nascimento, José e sua família se mudaram para a Vila Anastácio. Logo depois foram morar no bairro da Lapa. Na Lapa, José morava nos fundos de um cinema. Como José morava nos fundos de um cinema, ele assistia muitos filmes. Até os filmes que eram proibidos para a sua idade, ele dava um jeito de assistir. Entre os vários que assistia, os filmes de terror eram os que ele mais gostava. José gostava tanto de assistir que até aula faltava. Da cabine de projeção, pequeno José observava a reação das pessoas assistindo a um filme de terror. Ao notar que as mulheres, ao verem uma cena forte no filme, se jogavam nos braços do namorado ou marido, ele imaginou que, fazendo terror, as mulheres se jogariam nos seus braços. Muitas crianças se reuniam para ouvir José contar o resumo do filme de terror. Quando ele notava que a pessoa ficava assustada, aí é que ele gostava. Além dos filmes, ele gostava muito de revistas em quadrinhos. Sempre que ganhava alguns trocados, comprava uma revista. Muitas vezes chegou a ganhar uma revista em troca da entrada do cinema em sua casa. Não demorou muito para José Mojica ter uma grande coleção de revistas. Para ele era o sucesso da revista em quadrinhos que virava filme. Entre 8 e 9 anos, José começou a trabalhar de ourives. Ele tinha muita habilidade em trabalhar com objetos de ouro e prata. José gostava muito dessa profissão e muitos acreditavam que ele deixaria o sonho de ser artista de lado. Mas José não deixou o seu grande sonho morrer. Ao ganhar uma câmera nos anos 40, José deu asas à sua imaginação e fez uma série de curtas com os garotos do bairro. Seu primeiro estúdio foi um galinheiro improvisado. O seu pai, que gerenciava um cinema, acreditava tanto no trabalho do filho que chegou a passar o filme do filho no cinema. Nos anos 50, José fundou uma companhia cinematográfica que produzia filmes amadores. O seu primeiro longa-metragem foi A Sina do Aventureiro, no final dos anos 50. Assim como esse filme, o seu segundo longa-metragem, no início dos anos 60, também não aconteceu comercialmente. A história de José começou a mudar depois que ele teve um sonho em que um espírito o tirava da cama e o levava a um cemitério, onde mostrava seu túmulo com seu nome e a data do seu nascimento e morte. No sonho ele fechou os olhos para não ver a data da sua morte. Logo depois desse sonho ele teve a ideia de criar um filme chamado A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Nesse filme, que foi um sucesso de bilheteria, nasceu o primeiro personagem de terror do cinema brasileiro, o cruel e sádico coveiro Zé do Caixão, de unhas longas e cartola. Esse personagem se tornou um dos mais famosos do Brasil. O sucesso do coveiro foi tanto que ele retornou em uma sequência direta. José acreditava tanto nas suas produções que chegou a vender vários bens materiais para investir em seu trabalho. O grande mestre do gênero de terror do cinema brasileiro dirigiu mais de 40 filmes e atuou em mais de 50 ao longo de sua carreira. Na televisão, seus programas tinham audiência. Qualquer entrevista ou participação de Zé, os telespectadores curtiam muito. Na época da ditadura, ele chegou a ser censurado. O diretor, ator e roteirista foi também personagem de quadrinhos e escreveu para o teatro. A obra do pai do terror brasileiro correu o mundo. O meu mundo, para mim, é igual ao mundo de qualquer pessoa. Todos têm o seu mundo. Cada um procura viver a sua maneira. Eu tenho a minha. Muitos acham uma maneira estranha, uma maneira esquisita. Quem sabe seja porque ninguém tem a coragem de dizer aquilo que pretende, o mundo que querem construir. Qual é a pessoa que não pretende fazer seu próprio mundo? Se o meu mundo é estranho, é praticamente muito mais estranho o mundo dos outros. Eu, ao menos, tenho coragem de mostrar tudo aquilo que pretendo e aquilo que realmente sou. Sou analfabeto, não procuro enganar ninguém. Os outros partem para a dupla personalidade, às vezes são um tarado, não tem coragem de falar, são um sábio, masoquista, e escondem aquilo.
Eu simplesmente, por não esconder, dizem que o meu mundo é estranho. Estranho porque por fazer coisas que todo mundo gostaria de fazer e não consegue. Estranho por procurar o desconhecido, descobrir o desconhecido, por querer saber o que vem depois da morte. Todos querem saber, entende? Eu me jogo. Eu acho que morrer ninguém quer, entende? Então, é um outro mundo para mim aqui, porque eu, como não sei o que vem para lá, eu vou fazendo a coisa enquanto eu tenho vida, do jeito que eu gostaria que fosse lá. Se não for, ao menos eu fiz aqui. Zé do Caixão não existe. Não tem vida. Você é minha criação. E vão colecionando as pragas. O que é a vida? Nos últimos anos de vida, já com a saúde debilitada, José vivia recluso. Infelizmente, no dia 19 de fevereiro de 2020, devido a uma broncopneumonia, José Mojica faleceu aos 83 anos.